Bora, fiel, vamos falar de Corinthians, porque hoje o vídeo está bombando, recheado de informações. Rafaela Pimenta, empresária de Paul Pogba, deixa no ar mistério se o jogador pode vir jogar no Brasil, e fui procurar informações para trazer para vocês. Vou te contar tudo sobre Pogba. Vamos falar também sobre Rodrigo Garro. A verdade, fiel, Rodrigo Garro pode ou não sair do Corinthians no meio do ano. E também Corinthians podendo trazer 2 reforços de peso pro timão, tá, fiel? Tem muita informação para você, muita mesmo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, é importante para o crescimento do nosso canal, certo, fiel? Então chega de enrolação, bora falar de Corinthians. Bom, fiel, antes da gente ir para as principais informações do Corinthians, tem um assunto que eu pensei muito em se eu iria trazer aqui no canal ou não, mas eu acho que todo brasileiro tem o dever de trazer este assunto, principalmente o tema esportivo, tá? Porque todos nós vimos o ato de racismo do presidente da Conmebol para com o nosso país, tá? Onde foi perguntado para ele se a Copa Sul-Americana ou a Libertadores da América conseguiriam ter a Copa, os torneios, sem o Brasil. E ele faz a referência que seria a mesma coisa de ter Tarzan sem Cheetah, né? Uma comparação totalmente tosca, uma comparação totalmente racista, tá, fiel? O que ele quis dizer com isso, tá? É a mesma coisa de ter o Tarzan, se referindo à Copa, sem a macaca, né? Que seria aí a amiga fiel do Tarzan, né? Chamando aí os brasileiros de macaco. Cara, primeiramente, primeira coisa que a gente tem que ponderar, ele é o presidente da Conmebol. Segunda coisa que a gente tem que analisar, agora não existe Corinthians, não existe Palmeiras, não existe São Paulo, não existe rivalidade. O que existe agora é uma união. Se os times brasileiros não tomar uma atitude sobre isso, aí eles vão estar colaborando, na minha opinião, com o que está acontecendo. Você tem que esquecer premiação, você tem que esquecer tudo, você tem que esquecer tudo e você tem que chegar lá e não participar do torneio. Deveria juntar todos os times brasileiros e não participar deste torneio, porque é um torneio que promove o racismo. Quantas e quantas vezes, fiel, quantas e quantas vezes aí já não teve atos racistas nos estádios de futebol, e a Conmebol, qual foram as punições para esses atos racistas? As únicas punições que tiveram foi aí um jogo sem torcida. Eles nunca tiveram punições severas referente a isso, e agora sabemos por quê. Porque o próprio presidente da Conmebol é racista. Porque olha que declaração que ele deu, que declaração tosca, que declaração racista, onde esse mundo vai parar? Então, se os clubes brasileiros não se unirem agora, as coisas vão continuar. Porque não vou falar que passa a ser conivente, mas aí passa a colocar dinheiro à frente, passa a colocar status à frente. Não interessa se é Libertadores, se é Sul-Americana ou o que quer que seja. Depois de uma declaração do presidente da Conmebol, estamos falando do presidente do torneio, não estamos falando do presidente de um clube que deu uma declaração racista ou de um outro clube do Sul da América ou do Equador, de onde quer que seja. Estamos falando do presidente. É lógico que se vir de qualquer pessoa é grave, o assunto é bastante grave, mas estamos falando do presidente que organiza o torneio dando uma declaração racista. Então tem que juntar todos os times do Brasil e sair, não disputar. Se fizer isso, não tem torneio, porque o que move, o que traz qualidade a esses torneios são os clubes brasileiros. Se sair todos os clubes brasileiros, quero ver o que eles vão fazer. Não vai ter torneio. Não adianta o cara se retratar, não adianta o cara fazer nada. Tem que ter uma repercussão. E isso geraria repercussão mundial. Todos os clubes brasileiros saem do torneio por ato racista. Cara, isso iria explodir. Isso seria uma luta, uma guerra contra o racismo. Mas, infelizmente, vamos esperar e ver o que vai acontecer, tá? Mas fica o meu repúdio, a minha tristeza, a minha indignação por esse babaca, por esse infeliz, por esse... Cara, não é nem ser humano um cara desse falar umas coisas dessa aí, principalmente para todos ouvir, né? Então, tipo assim, ele não tá nem aí pro Brasil por dar uma declaração dessa. O Brasil, que já foi vítima tantas e tantas vezes de ato racismo, ele vai lá e faz uma comparação racista, né? Então, depois ele se retratou, disse que não quis dizer isso, mas como não? Como não? Tarzan sem Cheetah, como não? É óbvio que ele deu uma declaração racista
esse canalha desse cara. Mas vamos seguir porque temos muitas informações, tá, fiel? Muitas informações do vídeo. Deixa o seu comentário referente a essa declaração imbecil desse idiota, desse presidente da Conmebol, porque eu quero saber sua opinião. Combinado, fiel? Vamos seguir aqui porque tem algumas informações muito interessantes para trazer para vocês neste vídeo, tá, fiel? Quero começar aqui referente ao Rodrigo Garro. Corintianeiro, está saindo informações em todos os lugares que o Rodrigo Garro pode deixar o Corinthians, tá? Eu vou te trazer a verdade sobre essa informação, tá, fiel? Um dos primeiros canais aqui que trouxe a informação que tinha proposta do Zenit para o Rodrigo Garro foi este canal aqui, e a mesma informação eu trouxe dias depois que a proposta do Zenit ela permanece de pé. É uma proposta em que o jogador queria sair do Corinthians porque seria o salário da vida dele, ele iria ganhar lá mais de 2 milhões de reais, então é um baita salário. A proposta para o Corinthians foi uma proposta muito boa também, se a gente for analisar, e o Corinthians não quis liberar porque sentiu que não era o momento. O Corinthians tem os direitos federativos do atleta e o Corinthians tem o direito de dizer não. Foi o que aconteceu, só que o Garro pediu para ser negociado. É lógico que gerou uma chateação com tudo isso, tá, fiel? Mas isso não quer dizer que o jogador faz corpo mole, isso não quer dizer que o jogador está insatisfeito, que o jogador está infeliz. Nada disso. Rodrigo Garro ainda está jogando no sacrifício pelo Corinthians, irmão. Ele está jogando com infiltração no joelho, o tanto que ele gosta do Corinthians. Só que a grande notícia aqui que a gente quer trazer é se ele vai ficar ou não no meio do ano, tá? E as informações que eu tenho são as seguintes, fiel. Eu vou ser bem sincero com vocês, por mais que deixe a gente triste e chateado. Mas a informação que eu tenho é que ele não deve ficar no Corinthians, tá? Rodrigo Garro quer muito sair por causa da grana. Quem ama clube, realmente, do fundo do coração, somos nós. E, obviamente, que o Rodrigo Garro está pensando no seu futuro, em fazer o seu pé de meia, em fazer aí uma estabilidade financeira para a sua vida, tá, fiel? E 2 milhões de reais, por mais que o Corinthians consiga avançar nos torneios, por mais que o Corinthians aumente o salário dele mais do que já está hoje, acredito que o Corinthians não consegue alcançar esse teto de 2 milhões e 200 pagando por Rodrigo Garro aqui. O futebol brasileiro não comporta esse tipo de salário. Apesar que o Corinthians paga para o Igor Coronado, muito mais pagar para o Garro do que para o Coronado, não faz sentido para mim. O Yuri Alberto também ganha esses valores, que é outro jogador que é perigoso sair também por aí pelo futebol da Itália, pelo futebol da Inglaterra, que a gente tem no Internacional. A gente tem também aí o Fulham, que já demonstrou interesse. Então são vários jogadores do Corinthians que estão em boa fase, que o interesse continua. Então é lógico que essa possibilidade pode sair. E se o Zenit não contratar outro jogador da mesma posição que venha interessar, a proposta do Zenit continua de pé. Pelo menos foi a informação que nós recebemos, é que o Zenit ouviu o não do Augusto Melo, porém a proposta continua de pé até o meio do ano apenas. Caso chegue no meio do ano o Garro sai, aí ele sai de cena e retira a proposta. Mas a proposta está de pé para o Corinthians e para o Rodrigo Garro no meio do ano. E, fiel, venhamos e convenhamos, nenhum jogador fica no clube contra a sua vontade e nenhum clube força um jogador a ficar no clube contra a sua vontade. Então, dessa vez, o Garro foi convencido. Mas no meio do ano, se ele quiser sair, o Corinthians não quiser liberar, aí sim pode causar aí grande repercussão, aí o jogador pode começar a fazer corpo mole para sair realmente do time. Então, na minha opinião, no Corinthians fica quem quer jogar. Se o cara quiser sair, se ele não estiver satisfeito até lá, se ele quiser ir, que eu também não acho errado, tá, fiel? Porque quem ama clube somos nós. Se o cara quiser ir fazer o seu pé de meia, fazer a sua situação financeira, eu não acho errado também. E o Corinthians deve ceder a liberação, desde que o Corinthians seja bastante beneficiado por isso, porque o Corinthians tem contrato com o atleta, certo? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, porque tem muitas informações para trazer aqui. Antes de eu revelar informações importantes, tá, fiel? Sobre a empresária Rafaela Pimenta do Paul Pogba, quero trazer para vocês sobre contratações agora, tá, fiel? Por quê? O Corinthians, recebi informações hoje, o Corinthians estava especulando um jogador, pelo menos teria sido oferecido para o Corinthians, um jogador que disputou o Campeonato Paulista por times estaduais, tá, fiel? Esse jogador pertence ao Mirassol. Não sei se é lateral, zagueiro, fui especular informação para trazer a informação para vocês, que trago todos os dias, e fui atrás dessa informação. E logo me deparei com a seguinte notícia: corintianeiro, esquece, tá? O Corinthians não vai contratar ninguém nessa janela do estadual. Corinthians não vai contratar. Pode ser até que pinte um jogador amanhã ou depois,
por um preço muito, mas muito barato, tá, fiel? Quase de graça. Porque a informação que chegou para mim, o corintianeiro, esquece, pode postar no seu canal. O Corinthians não vai contratar jogadores de times estaduais, tá? O Corinthians vai trazer 2 reforços de peso para o meio do ano. E o Corinthians não pretende gastar dinheiro agora com jogadores que são apostas, tá, fiel? E, cara, quando eu me deparei com essa informação, eu peguei e fiquei refletindo e realmente o Corinthians, na minha opinião, está certo no modo de pensar. Não adianta a gente ficar contratando apostas para a zaga, apostas para a lateral. A gente tem que chegar e trazer jogadores contundentes, jogadores que chegam e resolvem a situação do Corinthians, tá? Quero deixar bem claro para vocês que 2 reforços de peso, fiel, não significa aí 2 midiáticos, tá? 2 reforços que chegam para ser titular. Foi o que me disse, tá? Porque aí no meio do ano abre a janela aí para o mercado inteiro, tá, fiel? O mercado mundial abre a janela e o Corinthians pode realizar suas contratações. Lembrando que o Corinthians já negociou com o Mina, que hoje está no Cagliari, que deixou aberto aí, não fechou as portas para o Corinthians, reconhecendo a grandeza do clube. O Corinthians tem outras negociações importantes. Então, se for para o Corinthians gastar dinheiro, tá? Vamos dar um exemplo aqui. O Patrick, que está em leilão, o clube americano quer pagar 5 milhões e 200 à vista, aí o Corinthians vai lá e cobre, oferece 6. Aí eles vão lá e oferecem 6,5. Na hora que, no fim das contas, o jogador vai sair por 8 milhões de reais. Um jogador que é bom, na minha opinião, é promissor, tem perspectiva de venda, é rápido, só que é uma aposta. Pode contratar e virar um pé de rato, pode contratar e virar um jogador totalmente obsoleto, um jogador que não soma em nada, não ajuda em nada o Corinthians. Então, obviamente que o risco existe. E já que o Corinthians não está com o caixa aí nadando em dinheiro, é justo, é bom que o Corinthians segure aí, faça um planejamento financeiro para chegar no meio do ano e trazer. Só que é informação, não é opinião. Aqui eu não dou minha opinião, é informação. O Corinthians vai trazer 2 reforços. Pode trazer mais, só que 2 desses reforços que o Corinthians vai trazer, 2 são de peso, 2 jogadores de impacto, 2 jogadores que chegam para resolver o problema do Corinthians, tá? E a informação que eu tenho é que é um zagueiro e um atacante, tá, fiel? Ou aí um meio atacante, tá? Então, pelo menos essas são as informações que tenho para trazer para vocês. Corinthians vai trazer 2 reforços de extremo impacto para o meio do ano, tá? Um zagueiro e um meio atacante ou um atacante. Combinado, fiel? Comentem o que vocês acham. Quero saber, vocês acham que o Corinthians deveria investir agora nesses clubes estaduais, com a janela fechando aí no dia 11 de abril? Ou vocês acham que o Corinthians deveria esperar, respirar um pouquinho aí e esperar a janela do meio do ano? Comentem, porque eu quero saber o que você pensa sobre isso, referente ao mercado da bola. Combinado? Porque agora vamos falar sobre Paul Pogba, informação importante. Eu não coloco Pogba aqui na capa para ganhar clique não, fiel. É informação importante. Inclusive, quero reforçar aqui para vocês deixarem o seu like, se eu merecer, e se inscreverem no nosso canal. Que a gente não fica de piadinha, a gente traz uma informação atrás da outra, como você merece. Combinado? Então, fiel, a empresária do Pogba resolveu se manifestar e quebrar o silêncio sobre o jogador, e ela falou algumas coisas muito interessantes sobre o jogador. Primeiramente, Pogba segue se preparando, segue treinando separadamente, ele tem nutricionista particular, ele tem preparador físico particular, está treinando sem clube. Já dispensou o Inter Miami, que ele mora em Miami, o Inter Miami de David Beckham, já dispensou também um time da Grécia, que eu não me recordo o nome, não sei se foi o Marselha, não sei, dispensou mais uns 3, 4 times, segundo a empresária. Ele dispensou de 3 a 4 times já. Quando foi perguntado sobre o Corinthians, olha só, fiel, ela deu uma risada e falou assim: o Corinthians é muito grande, é um clube muito lindo, com uma torcida espetacular. Eu não vou falar nada agora, porque senão vai gerar muita repercussão. Cara, isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Eu não vou falar nada agora, que senão vai gerar muita repercussão. Perguntaram também se ele vai vir para o Brasil. Ela disse nem que sim e nem que não. Então, obviamente que levanta, vamos dizer assim, suspeitas, né, Fel? Se o jogador pode realmente vir jogar no Corinthians ou não. E foi perguntado também a relação dela com o Memphis. Ela disse: o Memphis é um cara espetacular, é um cara que está muito feliz no Corinthians. Ela dizendo isso, ele está muito feliz no Corinthians, já passou referências do Corinthians para nós. O Corinthians é um clube extremamente grandioso. Passamos o ano novo juntos, tá? E conversamos muito sobre o Corinthians. Palavras da empresária Rafaela Pimenta, não é do corintianeiro, é palavras da empresária.
passamos o ano novo junto e conversamos muito sobre o Corinthians. E agora ela me fala isso exatamente com essas palavras que não vou dizer nem que sim, nem que não, e não vou falar nada agora do Corinthians para não gerar grande repercussão. Então é óbvio que a gente fica aí com a pulguinha atrás da orelha se realmente o Corinthians não pode estar preparando uma surpresa, se realmente o Corinthians pode não estar pensando aí em trazer o jogador. Por que o jogador que já está livre, podendo jogar, não fechou ainda com nenhum clube? Se esse relacionamento Memphis e Pogba pode sim ajudar a trazer o jogador para o timão, levanta muitas coisas. Os sinais que o Corinthians deixou aí, colocando lá o mascote da França na árvore de Natal e referências aí, Esporte da Sorte com a Torre Eiffel do Paris atrás, aquilo foi muito impactante. A própria patrocinadora master do Corinthians postar aquilo. Não faz sentido ela postar se não houvesse nenhum tipo de negociação. O símbolo da Esporte da Sorte na frente e a Torre Eiffel atrás, senhor, para. Né? É lógico que existiu alguma coisa ali e ainda existe, na minha opinião, porque ele não fechou com nenhum clube. Pode ser que amanhã, depois também, ele feche com outro clube e encerra essa novela. Para mim, essa novela já teria que ter mais que encerrado já. Porque ninguém aguenta mais ouvir falar Pogba. Aí vem a empresária dela e fala esse monte de coisa, então é lógico que levanta aí se o Pogba não estaria na pauta do Corinthians novamente, tá, fiel? Só que eu vou ser bem sincero, corintianeiro, cara, o Corinthians poderia pagar um salário enorme pro Pogba, por que não traz aí 2 zagueiros, 2 laterais, um atacante, meia boca, fiel? Porque a resposta é muito simples, eu cansei de falar aqui pra vocês. Quem vai trazer um jogador midiático vai ser a Esporte da Sorte, vai ser a patrocinadora master, não vai ser o Corinthians. Então ela vai trazer um jogador que gera marketing para sua marca. Ela não vai trazer lá, vamos dizer, um jogador meia boca, porque o jogador não vai gerar a repercussão de marketing esperada que geraria um Paul Pogba, que iria gerar um Roberto Firmino. Então é lógico que a patrocinadora master quer trazer um jogador que faça render sua marca. O Pogba é um jogador midiático com repercussão mundial. Então, se ele vestir a camisa do Corinthians, a marca estampada na frente, que é da patrocinadora master, vai repercutir também mundialmente como assim o jogador. Certo, fiel? Estamos combinados então? Prestaram atenção nas informações? Foram totalmente aí do seu agrado? Comentem porque eu quero saber sua opinião. E Pogba sim, novamente na pauta. Tem que colocar na pauta por tudo que a empresária falou sobre o jogador e Corinthians e sua relação com o Memphis. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Hoje à tarde, 6 horas, tem mais vídeo do Corintianeiro para você. E vai Corinthians!